Bem, meus queridos, hoje nós vamos finalizar mais um capítulo. Para aqueles que quiserem me acompanhar, eu estarei na página 46, 47 e 48, mas eu vou dar destaque na página 48, no texto, esse quadradinho Salmão aí. Eu vou estar lendo ele, se vocês quiserem me acompanhar, e a gente vai discutir as ideias centrais dessa parte, para a gente poder estar encerrando esse capítulo. Certinho? Então bora lá. Bem, meus queridos, como eu adiantei no slide anterior, eu vou estar lendo aí com vocês esse texto da página 48 com o título A Teologia não substitui a filosofia. Ao terminar, a gente faz as considerações finais e termina esse capítulo. Ok? Então vamos lá. Na Suma contra Gentiles, falando a propósito das verdades relativas a Deus, Tomás escreve: há algumas verdades que superam todo o poder da razão humana, como, por exemplo, a verdade de que Deus é uno e trino. Outras verdades podem ser pensadas pela razão natural, como, por exemplo, as verdades de que Deus existe, de que Deus é uno e semelhante. É preciso partir das verdades racionais, porque a razão que nos une, escreve Santo Tomás, é necessário recorrer à razão a qual todos devem assentir, e sobre essa base que se podem obter os primeiros resultados universais. Porque racionais, com base nos quais se pode construir um discurso de aprofundamento de caráter teológico. Discutindo com os judeus, pode-se assumir como pressuposto o Antigo Testamento. Discutindo com os heréticos, pode assumir toda a Bíblia, mas que pressupostos pode tomar possível discussão como os pagãos ou os gentios, senão aquilo que os assemelha, isto é, a razão. Esse é o motivo da ordem apologênica. Deve-se Eita, nós estamos bom, hein? A esse motivo de ordem apologênica deve-se acrescentar duas considerações de caráter mais gerais, isso é, no sentido de que a razão constitui a nossa característica. Deixar de utilizar essa força, mesmo que em nome de uma luz superior, seria deixar de lado uma exigência primordial e natural. Ademais, existe um corpus filosófico que é fruto de tal exercício racional, como a filosofia grega, cujos resultados foram apreciados e utilizados por toda a tradição cristã. Por fim, Tomás tinha a convicção de que, apesar de sua radical dependência de Deus no ser e no agir, o homem e o mundo gozam de relativa autonomia, sobre o qual deve-se refletir como os instrumentos da razão pura, fazendo frutificar todo o potencial cognitivo para responder à vocação original de conhecer e dominar o mundo. Assim, o saber teológico nem suplanta o saber filosófico, nem a fé substitui a razão, inclusive porque é, este é o último motivo. A fonte da verdade é única. O que está querendo mostrar aqui? Primeiramente, que Tomás ele vai fundamentar um pensamento que vai estar vinculado à ótica cristã. Mas essa ótica cristã, ela vai ter uma base racional. E quando a gente fala de uma base racional, significa o seguinte, que no mínimo você vai ter que estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, estudar a Bíblia, estudar as relações religiosas para poder se colocar no mundo diante dessas relações. Como você vai ter a sua imagem do mundo, o sentido do mundo, a memória do mundo, a razão do mundo, ela vai apropriar do que você sente, como você se enxerga, e vai colocar isso frente a frente com os conceitos religiosos.
Mas para isso, esse indivíduo ele tem que gozar de uma racionalidade. Então o estudo aqui ele vem conhecer o estudo, saber, procurar. As escolas medievais elas vão ser montadas, e aí falando um pouco sobre essa parte desse capítulo, pensando no quê? Em você aprender uma dialética, uma gramática, conhecer uma lógica. Isso são conceitos da filosofia. E você vai ter também junto a isso o aprofundamento dos estudos bíblicos, para você se formar diante dessa fé cristã. Mas nunca perdendo o sentido da razão. Você pode, nesse momento, até questionar algumas ideias e alguns valores adotados pela Bíblia, de uma forma racional. Entender que existem algumas coisas um pouco difícil de ser compreendida. Mas diante dessa ótica racional, em você conhecer o limite, conhecer as relações para poder discutir sobre aquele objeto, que no caso aqui é a Bíblia. Se vocês for verem aí um pouco ao longo do texto, ele vai falar muito de um homem nesse corpo dele, que ele tem um viés um pouco impulsivo e que ele se perde diante de uma ótica racional, e por isso essa razão seria buscar Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento da religião. Ele tenta costurar essa ideia da razão sobre os estudos bíblicos. Mas sabendo que esse homem ele vai ser também capaz de ser motivado por uma vontade própria, como se fosse um instinto, um homem animal, um homem que não pensa no seu fazer. Então, por isso, essa provocação de saber que, ao conhecer, ao entender o mundo, é preciso observar dos sentidos que são próprios seus, né, que são das suas vontades, e de sentidos que são colocados de uma forma mais coletiva para ter uma certa organização. E aí entra esse imperativo, essa força do estudo, do conhecimento. Certo, meus queridos? É de uma forma mais simples o que está descrito aí. Eu peço que vocês deem uma olhadinha nesse final. E na próxima aula a gente já está entrando aí no novo capítulo.